Galera do Instagram, sejam muito bem-vindos. Agora sim, todo mundo conectado. YouTube, Facebook, Instagram e principalmente meus alunos reais. Pessoal, ainda vivemos no mundo real. Tem gente achando que o mundo virtual já substitui as sensações do mundo real, mas são apenas sensações. Se você quer conhecer alguém, você precisa fazer isso que o Rabino Dudu faz. Ficar virtual e real ao mesmo tempo. Ontem a gente falou sobre a Cabala da consciência corporal. Só para resumir, porque eu falei que hoje era um pouco continuação de ontem. E nós estudamos... Felipe, pode desligar. Pode, não, você está no real. Você está no real, você está no virtual? Eu vou mandar para outras pessoas para ver. Então pode. Já que tem a ver com o shiur, pode. Pessoal, ontem a gente falou sobre a Cabala da consciência corporal, como no mundo de hoje, a espiritualidade, ela não pode ser corpo separado da alma, alma separada do corpo. Não. Isso é coisa do passado, como você disse. No mundo de hoje, a verdadeira espiritualidade, ela reflete no material, a alma reflete no corpo. E se não é assim, a pessoa tem que se perguntar se ele realmente está no caminho certo, se ele realmente está se ligando com Deus, ou ele está se ligando com outras formas de espiritualidade que estão em moda ou em voga no mundo de hoje. Por isso que eu dei uma corrida, antes eu falei, hoje eu percebo, e esse não é o tema da aula de hoje, mas só como introdução. Felipe, depois você faz isso. Muito importante uma coisa no mundo de hoje, que eu acho que não se falava muito, os rabinos não falavam muito no passado, mas hoje é muito, muito importante. O que significa que corpo e alma precisam andar juntos, Fabinho? Significa, literalmente, começar a perceber que teu corpo não é inimigo da tua alma. Por séculos ou milênios, as religiões encaravam o corpo como o maior inimigo da alma. Porque o corpo é egoísta, porque o corpo tem tentações, porque a carne é fraca, porque o corpo é arrogante, porque o corpo é preguiçoso e porque o corpo é triste. Então, se eu anulo o meu corpo, eu fico mais espiritual. Hoje é o contrário. Como a gente vai ver na aula de hoje, melhor, já começamos na aula de ontem, mas a gente vai entender que se você não sabe escutar teu corpo, se você não sabe sentir os sinais do teu corpo, não existe reflexo da alma melhor do que o corpo. Então, uma pessoa que ela sabe usar o corpo positivamente, como falamos ontem, é só um resumo da aula de hoje, nunca idolatrando o corpo. Porque as pessoas fazem um terrível erro de achar que idolatrar quer dizer gostar muito. Eu gosto tanto que eu idolatro. Não, idolatrar quer dizer matar. Quando você idolatra alguém, quando alguém te falar, eu te idolatro, foge dessa pessoa. Você não quer um relacionamento que alguém te idolatra. Você não quer. No começo é gostoso. Depois, a pessoa que te idolatra, depois de amanhã quer te matar. Por quê? Porque ele te projetou. Ele te imaginou. Ele imaginou que você é uma coisa que você não é. Com certeza absoluta. Por que alguém idolatra o Neymar, o Pelé? Porque você não conhece ele. Quando você vai conhecer ele dentro de casa, ele é igual a qualquer pessoa. Se você... Mas o Neymar não tem problema, ele mora na França. Não, France. Temos um aluno direto de Paris, sai de Paris. Aula internacional hoje no mundo real. Mas, quando a gente idolatra pessoas íntimas, não é bom. Então, queira do teu lado alguém que goste de você, gosta muito de você, mas não te idolatra. Porque idolatrar é igual matar. Então, justamente porque eu gosto do meu corpo, eu não idolatro o meu corpo. Nem na academia, nem na comida, nem no espelho, nem no Instagram. Então, uma pessoa que ela sabe gostar, ela gosta das qualidades e dos defeitos. Ela não precisa ter um corpo perfeito para gostar do seu corpo. Ela não precisa ter a cara perfeita para gostar da tua cara. Porque a tua cara é perfeita do jeito que ela é. E eu acho que se a gente consegue falar isso não só como slogan e não só como frase bonitinha, isso tudo depende de como é o relacionamento teu corpo-alma. Como é o teu relacionamento entre teu corpo e tua alma. Sendo assim, pessoal, Lechaim a todos, a gente vai começar o tema de hoje. Hoje o tema é a Cabala da Cabala. Eu percebi que muita gente se empolgou com esse tema no Instagram quando eu divulguei, porque hoje a gente vai entender o que é Cabala, o que significa a parte mística judaica, e porque o nome da parte esotérica da alma do judaísmo é Cabala, porque a palavra Cabala ou Kabbalah, que é o jeito certo de pronunciar, significa receber. Sabiam disso? Kabbalah significa lekabel, vem do verbo lekabel, receber.
Então, o que significa e qual é o motivo que a mística judaica ela tem o nome recebimento? Em geral, só quero fazer um parênteses para quem não está acostumado com as minhas aulas, que uma das grandes novidades do Hassidismo, eu estava falando para um amigo Fabinho aqui antes, é uma palavra chamada Farbrengen. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Farbrengen quer dizer uma reunião hassídica, não é um shiur. Qual a diferença de um Farbrengen e de um shiur? Shiur, você fala e os outros ouvem. Isso é uma aula. Farbrengen, você fala e você ouve. Mas, porque a verdadeira fala é quando você está falando para você. Quem é você para falar para os outros o que fazer? Quem é você para se meter na vida dos outros? Quem é você para dar moral nos outros? Então a fala verdadeira, eu só posso falar para mim mesmo. Agora, se eu ficar falando sozinho na rua, vão achar que eu estou mexigna, certo? Vão achar que eu sou um maluco. Apesar que hoje você pode estar com o foninho da Apple, parece que o cara está falando sozinho na rua. Então já não é mais maluco. Mas normalmente, se uma pessoa ia falar sozinho na rua, então vocês estão me ajudando para não acharem que o Dudu é maluco. Então vocês fizeram uma plateia. Então Farbrengen, na verdade, tem que saber que você está falando para você. Uma terapia então você está fazendo. Claro, uma terapia em grupo. Coletiva. Agora, quem quiser pegar, pega. Quem quiser receber, recebe. Mas isso é só uma pequena introdução. Então nós perguntamos por que a mística judaica é chamada de Kabbalah. Eu não vou contar hoje o histórico da Kabbalah, que é muito, muito comprido. Mas para quem não sabe, a mística judaica, ela é parte intrínseca do judaísmo. Não é como muita gente quer fazer hoje em dia, de separar Kabbalah de judaísmo, ou separar Kabbalah, que é a parte mística, do corpo da Torá. Não. Assim como tudo tem corpo e alma, o judaísmo tem corpo e alma. O corpo do judaísmo são as mitzvot, o cumprimento prático das 613 mitzvot, ou mandamentos do judaísmo. E a alma do judaísmo é o que nós tentamos estudar aqui, que é a vibe do judaísmo. O que tem por trás das mitzvot? O que você tem que sentir quando você se conecta com Deus? Os dois andam juntos, não dá pra gente separar uma coisa da outra. Isso é o primeiro lugar. Então a gente acredita que assim como Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, ele recebeu o corpo da Torá e ele recebeu a Kabbalah, ele recebeu a alma da Torá. Só que como a alma, ela era para ser escondida, ela tinha que ser escondida por muito tempo, com o andar das gerações, com a evolução do mundo, devagarzinho, cada vez mais, a Kabbalah vai se revelando mais no mundo, principalmente através do Hassidismo, que foi o movimento que resolveu a Hassidut, nada mais é do que a revelação da Kabbalah, ou da luz intrínseca do judaísmo, de uma forma acessível a todo mundo. Vamos para a Nekuda e vamos direto para o ponto. A maioria das pessoas associam religião com doação. A maioria das pessoas, elas associam religião com doar. Saiba se doar para o outro, saiba fazer muita tzedakah, que é muita caridade, saiba pensar no outro mais do que em você mesmo, pensa no próximo. Então fica tudo parecendo que o que é religião? Doar. E hoje eu quero entender com vocês que talvez é justo o contrário. Saber receber é mais difícil do que saber doar. Essa é a novidade de hoje. Kabbalah quer dizer receber. Saber receber do outro, sem ficar com vergonha, sem ficar se sentindo menor, sem ficar se sentindo competindo com o outro, é muito mais difícil. Por isso, o judaísmo no fundo acredita que existem duas formas de você viver a vida. Existe Hesed, que é você fazer bondade, very good, muito bom. Vou dar caridade para o outro, vou ajudar o próximo, vou na favela fazer um trabalho humanitário, vou passar um mês na África ajudando as pessoas. Você fez muita caridade. Mas será que você criou uma intimidade com o pobre? Você criou uma intimidade? Não, depois você volta para tua casa e você continua vivendo a tua vida numa boa.
Existe uma segunda coisa que é intimidade. Hassidut explica que a alma da bondade é o amor, a Ahavá. A Ahavá não é gostar de alguém, não é ser caridoso com alguém. Uma pessoa pode fazer muito caridade e ele não sabe se relacionar com ninguém. Já perceberam? Uma pessoa pode ser muito caridosa, mas não sabe bater um papo de 5 minutos com a outra pessoa. Por quê? Porque ele não sabe receber. Ele sabe dar. Às vezes ele dá até para se sentir bem. Será que ele sabe receber? E hoje eu quero ver com vocês que a maior doação que você pode fazer para o outro, presta bem atenção. Qual a maior doação que uma pessoa pode dar para o outro? Sabe o quê? Autonomia, liderança, espaço. Porque na hora que você dá para o outro autonomia de ser ele mesmo, liderança dele ser, do outro ser o líder em alguma coisa, espaço para o outro poder expressar quem ele é, sabe o que você deu para o outro? Ele mesmo. Tem pessoas na vida, eu vou direto para o ponto hoje, tem pessoas na vida que cobram reciprocidade. Não existe isso. Não existe. Você não é recíproco para mim. Deve ter um motivo. Deve ter um motivo. O problema está com você, não está com o outro. Mas eu te dei tanto. Te dei tanto amor, te dei tanto carinho, te dei tanto dinheiro, te dei tanto... Por que o outro não está respondendo igual? Para pensar. Por que o outro não está respondendo? Por que o outro não está sendo recíproco, como as pessoas gostam de falar? Sabe por quê? Talvez você deu tudo para o outro. E por isso mesmo, você tirou do outro a maior dádiva humana. Sabe o que você tirou? A independência do outro, o livre-arbítrio do outro, a capacidade do outro escolher. Por isso algumas pessoas não percebem, e a gente está falando de todos os tipos de relacionamento. Pode ser pais e filhos, pode ser marido e esposa, pode ser patrão e empregados, pode ser amigos, pode ser irmãos, que tornam um relacionamento abusivo. E esse é um tema muito importante no mundo de hoje. Tem muitos seriados e filmes falando sobre isso, mas infelizmente é uma coisa real. Mas não é culpa de ninguém. Não é para apontar o dedo e falar, é culpa do abusador. Normalmente o abusador também foi abusado, infelizmente. Não estou querendo culpar ninguém, mas vamos falar sobre o assunto. O que é um relacionamento abusivo? Vocês sabem? A pessoa que abusa, ela tem certeza absoluta que ela está fazendo por amor. Tem uma série aí famosa agora na Netflix, chama Você, You. Quem tem medo não assiste. Agora... Não, tô brincando. Mas é interessante que ela mostra o pensamento do cara, do assassino. Não sei se ele é um psicopata, um borderline, não vou entrar agora não sou psiquiatra, não vou entrar agora no diagnóstico dele. Mas o mais interessante é que ele fazia achando que é por amor. Só que o amor dele era tão controlador, hoje podia se chamar também a cabala do abuso, ou a cabala do controle, porque é isso que eu quero mostrar. Ele acha que ele precisa proteger o outro o tempo inteiro, que ele precisa fazer o bem para o outro como ele acha que é o bem o tempo inteiro. Ele acha que ele precisa que o outro queira a mesma coisa que ele quer. Por que as pessoas fogem de relacionamentos assim? E o outro não entende. Sabe por quê? Você me deu tudo, você só tirou meu espaço. Você só tirou quem eu sou. Você só tirou minha essência. Você me deu tudo, mas me matou. Então, o que acontece? O abusador, ele acha que ele faz por amor, sempre, tá bom? Então não discute com alguém que não se ache mais amoroso que ninguém. Amoroso todo mundo é. A pergunta é o que você faz com o teu amor? Tem gente que mata com amor. Tem gente que sufoca por amor. Então vem a Torá e fala, para ter um amor saudável, precisa, além de dar, receber. O que é receber? Saber escutar o outro. Não só ouvir, escutar.
Você fala. Já escutou o que o outro quer da vida? Já escutou o que o outro precisa? Você já escutou o que a alma dele precisa? Escutar o outro não é escutar a voz do outro. Como a gente fala na festa de Rosh Hashanah, Lishmoa Bekol Shofar. Bekol Shofar. O que é isso? Ouve na voz do shofar. Não ouça a voz do shofar. Sabe o que quer dizer na voz do shofar? Ouça dentro do outro. Cada um tem o seu som do shofar. Existem sons audíveis, assim se fala? Que dá para escutar. Existem sons que não dá para escutar. Saber escutar o outro é a voz que o outro não está falando. O que o outro não está me falando? O que o outro não está gritando? O que o outro não está expressando? Talvez por medo de mim. Talvez por vergonha de mim. Talvez por imposição minha. Você está a fim de escutar a alma do outro? Você está a fim de escutar realmente o que o outro tem a dizer? Ou você só quer falar? Ou você só quer escutar aquilo que o outro, com medo de você, fala? Porque às vezes o outro... Tem espaço lá. Às vezes o outro, Felipe... Às vezes o outro, com medo de você, fala tudo o que você quer ouvir. Aí você fala, mas você me falou. Você me falou a vida inteira. Lógico. Com medo de você eu falei isso. Com vergonha de você eu falei isso. Então a pergunta é, você está a fim de escutar o outro? Ou você está a fim de escutar aquilo que você quer escutar do outro? Isso é saber receber. E para isso tem uma palavrinha muito importante que eu quero usar na aula de hoje, que se chama ser vulnerável. Vulnerabilidade. A maior bondade que você pode fazer com o outro, a maior doação, é ser vulnerável para o outro. Olha que loucura. Em outras palavras, dar e receber é a mesma coisa. Dar e receber é a mesma coisa. Porque qual é a maior doação que eu posso fazer para um outro? Receber dele. Não receber dinheiro. Não receber coisas. E vamos ver o que dá para você receber de todo mundo. O Rambam, o Maimônides, ele escreve nas leis de caridade, de tzedakah, que tem 8 níveis de tzedakah. Não vou entrar agora em todos. Ele fala que tem 8 níveis e formas de você ajudar uma pessoa. Diz o Rambam, o 7º nível, quer dizer, digamos assim, o quase mais elevado de tzedakah é você dar anonimamente, sem o outro saber. O outro não sabe de quem está recebendo e você não sabe para quem você está dando. Mas esse é o penúltimo. O mais elevado nível de tzedakah, sabe qual é? Dá autonomia para o outro. Dá um emprego, dá uma empresa, dá um incentivo para ele começar uma startup. Sabe por quê? O mais difícil é uma pessoa conseguir gostar de alguém que não está sob controle dele. É muito fácil você gostar de pessoas ou coisas que fazem tudo o que você quer. É muito fácil você gostar de alguém que está submisso a você. É muito louco isso. Mas tem pessoas extremamente bondosas que enquanto todos os súditos estão fazendo o que ele quer, ele ajuda todo mundo. No momento que a pessoa não faz mais o que ele quer, não vamos nem falar o que acontece. Isso é amor? Diz a Torá, não. Isso é amor abusivo. É muito difícil as pessoas entenderem. Um amor que é abusivo vira ódio. Porque é idolatria. E agora eu quero explicar para vocês por quê. Ontem eu expliquei a diferença de corpo e alma. E agora vocês vão entender, como eu falei um pouco na aula de ontem, quem estava de consciência corporal, por que quando o Mashiach chegar, o corpo vai ser mais importante do que a alma. O judaísmo não é uma religião que prega alma superar o corpo, alma esquecer e negar o corpo, ao contrário. Ressurreição dos mortos, as almas que estão há 4.000 anos no paraíso vão voltar para o corpo. Por quê? Vou falar em palavras simples. Qual é a vantagem do corpo sobre a alma? A alma é uma expansão de Deus. Presta bem atenção. A alma, imagina o sol e o raio do sol. O que é o raio do sol? Dependente do sol. É fácil o sol amar o raio do sol. Porque o raio do sol nada mais é do que uma expressão do sol.
Enquanto você ama coisas ou pessoas, porque elas expressam você mesmo, shkoyach, parabéns, mas você só está amando você mesmo. Nem começou o amor ao próximo. O amor ao próximo só existe quando tem independência, quando tem ego. Esse tal de ego que todo mundo gosta de falar mal, o judaísmo não fala mal, principalmente o hassidismo. Talvez, como eu falei um pouquinho na aula de ontem, talvez é o contrário. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante, um parênteses, mas é muito importante para a nossa geração. Por muitas gerações e por muitos séculos e talvez milênios, as religiões, inclusive o judaísmo, achavam que se uma pessoa está andando no mau caminho, o que você faz? Quebra ele, baixa a bola dele. O cara está arrogante demais, o cara está se achando demais, o cara está contra Hashem, deixa ele mais humilde. Eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Esse papinho mimimi, na minha opinião, de hoje em dia, de ficar falando assim, sai do teu ego. Mimimi, quer dizer, sai do teu ego. É linda a frase. Mas pode acreditar, a pessoa que postou no Instagram, sai do teu ego, está bem presinha no ego dele. Está bem presinha. Porque quem fala sai do teu ego também é o teu ego. Presta bem atenção no que eu quero falar. É uma coisa que a gente pode se aprofundar mais. Tudo é teu ego. Existe ego material, existe ego espiritual. Por exemplo, tem uma pessoa que fala, eu vou abandonar tudo que eu tenho, vou subir nas montanhas do Tibete, vou jejuar todos os dias, vou virar um faquir e vou amar a humanidade. Na minha opinião, ele não é nem uma vírgula menos egoísta do que um cara que fala, eu vou ser bilionário, vou comprar 5 iates, vou comprar 5 prédios em Dubai e vou mandar em todo esse negócio aqui. Sabe por quê? Porque o ego dele achou que isso traz felicidade. E o outro já se encheu o saco, provavelmente porque ele acha que ele não vai ser o bilionário lá do Dubai, então ele resolveu virar faquir. Eu não vou entrar, mas eu quero mostrar que e também é teu ego. Você acha que não existe ego espiritual? Você acha que não existe arrogância espiritual? Tem pessoas que falam, eu abandonei tudo para ficar com Deus. Agora, aí você vai discutir com ele, ele fala, não discute comigo, porque não é eu que estou falando. Deus falou assim. De repente você virou dono de Deus também. Não existe uma arrogância maior do que alguém que fala em nome de Deus, porque aí você não pode nem discutir com ele. É uma coisa muito importante. O cara, não só que ele possui dinheiro e ele possui inteligência, ele possui Deus também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com religião, com espiritualidade, porque isso não tem nada a ver com sair do ego. O cara pode estar mais egoísta do que nunca. Mas ele ainda tem Deus no time dele. Aí que você não ganha mais. Então o que acontece com a alma? A alma, sendo expansão de Hashem, o que ela é no final? Então eu estava querendo falar, antes de voltar, agora eu lembrei. Eu estava querendo falar porque, eu estava querendo falar o seguinte. Na nossa geração, uma das grandes novidades do Rebbe de Lubavitch foi, não aproxima ninguém da religião criticando ele. Não aproxima ninguém de nenhuma religião, muito menos do judaísmo, falando para ele, você é um arrogante, você é um egoísta, você é um... Porque o cara que vai cantar Lechadodi na sinagoga não é menos egoísta do que o cara que está em Ibiza na balada. Nada menos egoísta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vem com esse papinho. Poucos caem, infelizmente talvez muitos caem, mas não tem a ver com isso. Não é por isso que você tem que parar de ir na balada e vir para a sinagoga, para virar menos egoísta. Não tem nada a ver. Ou, por exemplo, você quer que o teu filho, ou você quer que alguém da tua família, você quer que um amigo vá para o bom caminho. Antigamente achavam que tinha que quebrar. O Rebbe falou, nada disso. A nossa geração, sabe qual é o problema das pessoas? Baixo autoestima. Sabe por que uma pessoa se perde em drogas? Sabe por que uma pessoa se afunda em prazeres mundanos que viram vícios? Não porque o cara está se achando. Olha a genialidade que o Rebbe falou há 50 anos atrás. Não é porque ele está se achando. Não é porque ele está arrogante. Não é porque ele quer ir contra Deus. Coitado. É o contrário. É o contrário. Ele não está valorizando o seu potencial. Ele não está entendendo o potencial que ele podia exercer no mundo. Porque uma pessoa que está besimcha, uma pessoa que está feliz, como uma vez eu contei para vocês o exemplo dos ratinhos na gaiola, que tinha uma gaiola que não tinha o que fazer, e colocaram água e cocaína. Todos os ratinhos iam para a cocaína.
uma experiência ficou famosa, de Harvard. Depois fizeram uma gaiola com um parque de diversão para ratos. O que eles perceberam? Nem 10% dos ratos foram para cocaína. Sabe por quê? Eles estavam felizes, dentro do nível do rato. Isso vale muito mais para o ser humano. E por isso que eu falei na aula de ontem, para quem presta atenção, não estamos na geração da depressão, como muitos querem falar. Talvez estamos na geração da frustração, que não tem nada a ver com depressão. As pessoas estão frustradas e acham que estão depressivas. E estão frustradas com razão. Sabe por quê? A gente tem um potencial incrível. Nunca teve uma geração com tanta abundância. Nunca teve uma geração com tantos recursos materiais. Nunca teve uma geração com tanta democracia, com tanta liberdade. E de repente ninguém sabe o que fazer. Sabe o que acontece com uma pessoa que sabe que ela tem um tesouro e ela não está sabendo o que fazer? Se mata. Não chama depressão, chama frustração. Tem pessoas que têm a doença depressão. É uma coisa grave, não estou entrando nisso. Aí vai tomar remédios, vai curar. Mas não está toda a geração depressiva de repente. É outra coisa. Então o que o Rebbe falou? Chega para o outro, da tua família, para você mesmo. Levanta a tua bola. Olha o que o Rebbe falou. Não anula o ego de ninguém. Sem esse papinho, seja mais humilde. Não. Se acha mais. Se acha. Se acha de verdade. Usa a tua criatividade. Falamos na aula de ontem. O que seria Mozart sem um piano? Um assassino, provavelmente. Porque ele tem um enorme potencial. Se não desse um piano para ele. Você não deu outra opção. Porque algum lugar vai sair aquela criatividade. Então, o que acontece? Se uma pessoa ela não foi dada os instrumentos para ela poder exercer quem ela é, e não, de novo, como eu falei no começo da aula, não estamos culpando ninguém. Está todo mundo no mesmo barco. Só estamos pensando em conjunto. Mas a questão não é baixar a bola. Tem uma história que eu gosto muito. Deixa eu respirar um pouco. Lechaim. Acho que eu não respirei desde que começou a aula. Viu? Estou ouvindo meu corpo. No final da aula a gente vai falar sobre isso. Relacionamento começa, em primeiro lugar, de você com você mesmo. Ouve teu corpo, deixa ele falar um pouco. Uma história que eu gosto muito. Na fundação do primeiro Knesset, que era o primeiro parlamento do Estado de Israel, para quem acha que o judaísmo é machista, a primeira ministra de Israel foi uma mulher. Não? Golda Meir. Não foi a primeira? Lê, me corrige. Sionismo. Faz um redão aqui. Foi uma das primeiras, não? Quando Golda Meir, uma mulher, ela foi a primeira ministra de Israel. Todos os grandes nomes do exército que tinham acabado de conquistar, né, em 48 e nos anos seguintes, o Estado de Israel, eram humildes. Então eles falaram, quem somos nós agora? A gente somos soldados. Quem somos nós para virar agora o ministro da defesa, o ministro da fazenda, o ministro da segurança? Não. Então as pessoas, elas não estavam querendo receber. E a Golda Meir falou uma frase célebre, que na minha opinião é uma das minhas favoritas. Ela virou para eles e falou, quem vocês acham que vocês são para se acharem tão humildes? Vou repetir. Vocês acham que vocês são para se acharem tão humildes? E eu quero fazer uma inversão de valores. Esse papinho de humildade é pura arrogância. É fuga. Sou humilde. Então, se você fosse humilde, você não fala. Tem uma frase do Pondé e outros filósofos que eu gosto muito. A virtude é muda. Ninguém fala que ele é humilde. Ninguém prega a humildade. Talvez os outros, depois dos 120 anos... vão falar, como aquele cara foi humilde. Parabéns. Não existe a humildade como uma coisa a ser adquirida. Não existe um papinho de seja menos egoísta. Ou que é, ou que não é. E esse é um dos grandes erros que nós fazemos na nossa geração, principalmente com redes sociais, de achar que porque falou, virou. Estão percebendo esse erro? A pessoa acha que porque ela postou, ela é aquilo que ela postou. Nada a ver. Precisa de muito trabalho para você ter um pouquinho de humildade. Precisa de muito trabalho. Vou contar mais uma história que eu gosto muito. Tinha um cara que estava na idade de casar. Igual o Rabino Dudu. Já tinha passado da idade de casar. E todo mundo falava, você não vai casar? Não é uma expressão em Yiddish para falar, vai, chegou a hora. E o cara saía com uma menina depois da outra e não dava.
essa tem esse defeito, essa fala muito, essa fala pouco, essa é baixinha, essa é alta demais. Não gostava de nenhum. Ele foi pro rabino dele e falou: Rebbe, o que eu faço? Preciso casar? Não estou conseguindo gostar de ninguém. O Rebbe falou: sabe o que está te faltando? Está te faltando humildade. Você vai parar de sair de shidduch, você vai parar de sair com meninas. E agora eu vou te dar 3 livros de humildade. Você vai estudar a fundo humildade no judaísmo, Anavá, uma das maiores qualidades judaicas. E você depois vai voltar a sair de shidduch. Shidduch são encontros ortodoxos. E você vai casar. Beleza, o cara ficou empolgado, falou: agora vai. Ficou 3 meses estudando livros de shidduch, livros de humildade, de Anavá. E aí ele voltou: Rabino, já li todos os livros, já estou preparado. O Rabino virou para ele e falou: tá bom, eu vou te apresentar a melhor menina que apareceu aqui na cidade, você nunca saiu com ela. Combina, match perfeito. Match do Tinder, certo? Match do J-Swipe. Tá bom, saiu com ela algumas vezes. Rabino, não é pra mim. Mas eu não te entendo, Rabino. Se até agora ninguém prestava pra mim, se até agora eu não conseguia achar ninguém pro meu nível, agora que eu sou até humilde, você acha que agora eu vou achar alguém? Agora, além de tudo, ainda sou humilde. A gente está rindo, mas infelizmente, às vezes a gente faz isso. Humildade não é um blá blá blá, não é um mimimi, não tem nada a ver com falar de ser humildade, não tem nada a ver com falar sobre humildade. Talvez o contrário, é isso que eu quero falar agora. Sabe o que é humildade? Como o Golda Meir falou: levanta a tua bola, sai debaixo do cobertor com teus dilemas existenciais, que isso é arrogância. É o contrário do que a gente pensa. Arrogância é você ficar debaixo do cobertor achando que você tem a vida inteira para pensar o que você deve ser na vida. Aí teu ego está alto. Uma pessoa que baixou a bola, ele sai debaixo do cobertor mesmo que ele não está afim, mesmo que ele está cheio de dúvidas existenciais, e ele levanta a bola, levanta o autoestima e fala: eu estou aqui com uma função. Deus me mandou aqui com um objetivo, com dias contados de vida para fazer alguma coisa. Pode ser que eu vou errar bastante, mas vou fazer alguma coisa. E é isso que eu estava querendo falar no começo, que eu acho que é uma das grandes novidades. O Rebbe falou: as pessoas não pecam por baixo autoestima. Desculpa, por auto-arrogância, por ego alto. Infelizmente não é o problema da nossa geração. Já foi de outras gerações. O problema da nossa geração é que uma pessoa não se valoriza. Ele não valoriza a vida. Ele não valoriza seu potencial. Então o que ele faz? Joga tudo fora por bobagens. Joga tudo fora por coisas que ele sabe que vão destruir a vida dele. Sabe o que você tem que fazer para essa pessoa para aproximar do judaísmo? Levanta a bola dele. Vou falar várias vezes. Levanta. Mas para isso você tem que saber uma coisa. Tem que saber escutar. Para isso a gente tem que saber escutar e não falar. Dando um passo a mais, nós sabemos que um dos conceitos cabalísticos é a diferença do Sol e da Lua. Todo mundo pensa que o Sol é muito mais elevado do que a Lua. Por quê? O Sol tem luz própria, o Sol é muito maior, a Lua pequenininha e nem tem luz própria, ela só reflete o Sol. Vem a Hassidut e a Kabbalah e nos dizem justo o contrário. A Lua é muito melhor que o Sol. Por que a Lua é muito melhor que o Sol? Porque enquanto o Sol é muito grande, ele é limitado. Com isso eu quero finalizar com esse pensamento, mas prestem bem atenção. Essa é a mensagem da aula de hoje. O Sol é muito grande, ele fala bastante, ele transmite muito, mas ele é limitado. A Lua, ela é um espelho, e um espelho é infinito. Essa é a mensagem da aula de hoje. Por que o espelho é infinito? Porque qualquer luz que bater na Lua, ela vai refletir. Hoje é o Sol, talvez amanhã vai ser um astro maior do que o Sol. Quando você aprende a ser um conceito cabalístico que se chama Or-Roser, aprenda a ser uma luz que reflete os outros. E não apenas uma luz que quer controlar e ensinar os outros ao que fazer. Na hora que você aprende a ser uma pessoa que reflete, reflexiva no sentido de
refletir, você se torna uma pessoa infinita. Porque você aprende com todo mundo. E por isso que eu acho que a melhor frase que a gente pode falar é a seguinte: sabe qual é a melhor coisa que você pode dar para alguém? Um espaço em você para o outro se encontrar. Você pode abrir um espaço em você para o outro se encontrar. Quando você tenta ensinar e mandar o outro o que fazer, você está se impondo. Você está olhando o outro como uma expansão tua. Tem uma frase daquele filme Avatar, que eu gosto muito, não sei se vocês assistiram. Cada vez que alguém quer falar para o outro, I love you, eu te amo, ele fala, eu te enxergo. Eu te enxergo. E essa é a nekuda da aula de hoje. Não dá para você amar o outro se você nem enxerga o outro. Para isso serve o corpo. O corpo é o ego. O corpo significa, Hashem criou cada um com uma independência. Sabe por quê? Porque ele queria se relacionar. Ele não queria um bando de robôs. Ele já tem os anjos para isso. Sabe por que ele criou o homem e a mulher? Sabe por que ele criou os seres humanos? Porque Deus queria ter relacionamento íntimo. E só dá para ter relacionamento íntimo quando tem vontade própria. Quando os dois estão lá porque querem e não porque são obrigados. Quando alguém manipula, ou controla, ou abusa do outro, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sabe quem está perdendo? Ele mesmo. E essa é a razão. Vê se faz sentido para vocês. Essa é a razão que muita gente pergunta: por que eu só valorizo depois que eu perdi? Por que eu só valorizo aquela pessoa ou aquela coisa depois que eu não tenho mais? Por que eu valorizo só quando eu não possuo? Eu fiquei pensando, todo mundo faz essa pergunta e fica dando aquela famosa lição de moral: aprenda a valorizar enquanto você tem. Não, o ser humano não sabe fazer isso. Será que o nosso cérebro é burro? Sabe qual é a resposta? O cérebro é muito inteligente, o corpo é muito inteligente. Você não valoriza aquilo que você possui. Então para de possuir. Para de possuir as pessoas que você tem. Vocês entenderam a nekuda? Você não valoriza aquilo que você possui. Sabe por quê? Porque quando você possui, o outro já não é mais ele. Ele já não tem mais liberdade. Você parou de se relacionar. Você está se relacionando com você mesmo. Quantos súditos você precisa em casa? Para você poder se relacionar com alguém, você não pode possuir. Então aprenda a perder o outro dentro de casa, para você não perder o outro fora de casa. Aprenda a se perder pelo outro. Aprenda a deixar o outro se perder por você. Ou seja, se eu consigo construir uma família, esposa, filhos, etc., que ao mesmo tempo eu tenho eles, claro que eu tenho, mas eu não possuo eles. Coisas que eu tenho elas, mas eu não possuo elas. Aí você dá lugar para relacionamento. Então sim, é verdade. O ser humano não sabe valorizar aquilo que ele possui, graças a Deus. Porque Deus fez as pessoas para serem independentes. E essa é a maior dádiva divina para o ser humano. Já pararam para pensar? Qual é a coisa mais incrível que Deus te deu? O teu ego! Por isso eu estava falando antes. Deus, ele deu para você o livre-arbítrio. Deus deu para você a independência. Deus deu para você a capacidade de errar. Deus deu para você a capacidade de escolher. E você quer tirar isso dos outros? E por que Hashem nos deu isso? Porque Ele queria você, como fala o seriado. Ele queria você, mas você de verdade. O que quer dizer você de verdade? Quando você está afim, quando você está lá, quando você se entrega. Isso o corpo ensina para a alma. O corpo consegue entender uma coisa que a alma não consegue. A alma olha tudo como expansão de Deus. O corpo não. O corpo fala: eu me separei, eu sou independente e mesmo assim eu quero me conectar com Deus. É uma relação muito mais bonita, porque os dois querem. Como eu falei uma vez, Hashem dividiu Adão e Eva no meio. Por quê? Eles já eram grudados. Por que Deus precisou dividir Adão e Eva? Porque eles eram grudados bumbum no bumbum, de costas um para o outro. Quando alguém está em casa por obrigação, quando alguém está em casa porque ele é forçado, quando alguém está numa escola porque ele é forçado, quando alguém está na sinagoga porque ele é forçado, ele está lá, mas ele não está lá. Você quer que o outro esteja aí com você? Começa por o primeiro passo.
enxerga ele, dá espaço para ele. Ah, mas talvez ele vai me abandonar. Talvez. Corre o risco. Você prefere alguém que te abandona ou você prefere alguém que está preso em você porque ele não tem escolha? Quando alguém está preso em você porque ele não tem escolha, hoje você ama, amanhã você odeia, porque é mais uma parte tua para você cuidar. E o dia que você se ama, você vai amar ele, o dia que você se odeia, você vai odiar ele. Porque o outro é a expansão tua. O corpo fala não, olha para o outro. E com essa ideia, queridos alunos e alunas e amigos de todo o Brasil, do mundo, Lechaim, eu queria finalizar com essa pequena ideia que eu acho que é o ponto. Kabbalah significa aprenda a receber. Aprenda a receber. O judaísmo falou muito sobre doação. É importantíssimo, só para não tirar o valor, ajudar o próximo. É importantíssimo dar tzedakah, fazer caridade. É tudo muito importante. Mas o nível mais elevado é ser igual à lua. Sabe qual a maior doação que você pode fazer para alguém? Ser vulnerável a ele. Seja vulnerável. Mas para ser vulnerável, você precisa ser humilde de verdade. E humilde de verdade quer dizer quando você está aí para o outro. E eu quero finalizar com essa pequena ideia. Em toda a Kabbalah, Deus é chamado de luz. Vocês sabiam disso? A palavra que os cabalistas usaram para Deus é Or Ein Sof, a luz infinita. Quem são os cabalistas para denominarem Deus com um nome, com uma definição? Já pensaram nisso? Deus é Deus. Você pode já falar que Deus é luz? Hoje eu vou explicar para vocês e com isso a gente vai finalizar. Luz tem duas características, cientificamente falando. Ela ilumina e ela aquece. Vocês concordam? Essas são as duas características da luz. Toda luz, ela ilumina e ela aquece. Luz e calor. Calor nada mais é do que movimento. Quando tem calor, quando tem dois. Quando tem um, não tem calor. Não sei se vocês sabem. Na unicidade é fria. Para ter calor, tem que ter dois. Tem que ter movimento, atrito, sai o fogo. Então, na calor, cientificamente falando, nada mais é do que movimento. Por que eu estou falando isso? Vou falar duas ideias muito simples. Quando o Kabbalah chama Hashem de luz, quer dizer o seguinte. Em primeiro lugar, você não está aqui para ensinar ninguém nada. Você não está aqui para controlar ninguém. E você não está aqui para falar para o outro o que fazer. O máximo que você pode ser na vida de alguém é luz. O que é luz? Vamos dizer que eu estou num quarto. E esse quarto ele está completamente escuro. Ele está completamente com a luz apagada. Pode ser que está uma bagunça. Pode ser que está uma confusão. Eu não sei, eu estou perdido porque eu estou no escuro. Imagina que chega alguém e ligou a luz para mim. Ele me deu alguma coisa? Nada. Nada. O quarto continua igual, a bagunça continua igual. Mas sabe o que quer dizer luz? Eu possibilito para você enxergar a tua bagunça. Eu possibilito você arrumar a tua bagunça. Seja luz na vida dos outros. Ser luz não é ser moralista. Ser luz não é começar a dar tapa em todo mundo e falar o que você acha que os outros deveriam fazer da vida. Se eu sou vegan, seja vegan. Se eu sou religioso, seja religioso. Se eu sou não sei o que lá. Quem é você para falar para o outro o que é melhor para o mundo? Isso é arrogância, em nome da humildade. Em nome da saída do ego. Não. Em primeiro lugar, você não está aqui para falar ninguém o que fazer. Você pode, se você quiser ser uma boa lua, falar para o outro, eu estou aqui para te ajudar a refletir. Literalmente, por que refletir é refletir? Refletir com a cabeça é igual a refletir no espelho. Porque se você ajuda alguém a refletir na vida dele, você está sendo um bom espelho. Você está ajudando ele a refletir. Você está dando um espaço teu para o outro se encontrar. Porque eu me olho no outro e o outro se olha em mim. Mas claro que a gente é diferente. Porque as histórias são diferentes. O background é diferente. A natureza de cada um é diferente. Estão entendendo por que não faz sentido? Por que não faz sentido eu falar para o outro o que fazer? Porque às vezes o cara não nasceu para a mesma coisa que eu. Às vezes o filho de alguém não nasceu a mesma coisa que o pai. Ah, mas eu quero, filho, muito que você seja isso. Mas não tem nada a ver com a natureza do teu filho. Então o que quer dizer fazer bondade? Saber receber do outro.
Saber receber do outro quer dizer, escuta o que o outro está te falando, não com a boca, o que ele está te falando com o coração. O que a bagunça dele está te falando, acende a luz para o outro. E aí vem o segundo ponto, que é tão importante ou mais do que o primeiro, calor. Tem muita gente que em prol da luz se isola do mundo. Ele fala assim, tá bom, já que eu preciso ser uma pessoa humilde, já que eu preciso ter amor próprio, já que eu preciso ser uma pessoa elevada e evoluída, como está na moda essa palavrinha, que eu tenho até medo hoje em dia. Quando a pessoa chega para você e fala que ela está muito evoluída espiritualmente, fica longe, o meu conceito. Fica longe. Primeiro, quem é alguém para achar que o cara é evoluído espiritualmente? E normalmente as pessoas usam esse tipo de palavra para falar, por isso que eu não misturo com aquela galera, porque eu estou muito evoluído espiritualmente. Vem os judeus e falam o contrário. O contrário. Esse isolacionismo espiritual, em prol de religião ou em prol de Deus, é o contrário do motivo que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para se relacionar. Você só evolui de verdade se relacionando, sendo vulnerável, perguntando o que eu posso aprender com as outras pessoas e não o que eu posso ensinar para as outras pessoas o dia inteiro. Porque aprendendo você ensina mais. Sabe, antigamente, vou contar uma coisa minha, do Rabino Dudu. Antigamente, quando eu comecei minha carreira de rabino, tem que dar aula aqui, tem que dar aula ali. Às vezes falava, mais uma aula, tem que dar mais uma aula. E com o tempo eu fui pegando o prazer de dar aula. Não pela minha profissão. Por quê? Eu comecei a perceber o seguinte, não importa quantas vezes eu vou dar a mesma aula, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque o público que você está falando com as perguntas, ou mesmo sem as perguntas, só pelo teu esforço em querer fazer as pessoas entenderem, você recebe insights e novas ideias. Aqui no meio da aula, metade das coisas me veio no meio que eu estava dando aula. Por quê? Porque muitas ideias novas vêm na hora que você quer transmitir. Na hora que você quer transmitir é a hora que você mais recebe. Na hora que você quer receber é que você está transmitindo. Então parar de fazer essa divisão entre doar e receber. E perceber que a maior bondade que você pode fazer com o outro, em primeiro lugar, dar espaço para o outro ele ser ele mesmo. E não querer um bando de súditos que te seguem. E essa é a ideia do calor. Calor quer dizer, só tem calor quando tem dois. Só tem calor quando tem movimento. Se eu ficar separado de tudo e de todos em prol da minha melhoria espiritual, pura arrogância. Os judeus falam, não existe melhoria espiritual sem relacionamentos. Não adianta o cara ficar treinando o time do futebol o dia inteiro, até quando você vai preparar um time para a Copa do Mundo, certo? Qual a melhor preparação? Amistosos, vai jogar, vai eliminatória, certo? O cara fica jogando o time A contra o time B o dia inteiro. Isso que muitas pessoas estão equivocando hoje. Como o Pondé gosta de falar, fazendo budismo light, ou outros tipos de religião light. Quer dizer, o cara acha que ele passa meia hora lá comendo comida orgânica e meditando, e de repente ele sai um ser humano melhor. Só a sensação que você saiu um ser humano melhor já não é boa. Se você sai com a sensação de que agora você vale mais que os outros. Então vamos começar a inverter um pouco, começar a perceber que é o seguinte, o melhor jogo de aprender a jogar, o melhor jeito de aprender a jogar é jogando. Joga. Sabe o que é uma pessoa espiritual pelo judaísmo? Está assistindo um jogo de futebol 9 horas da noite e tua esposa quer assistir a novela da Turquia que passa no outro canal e só tem uma televisão, na época que as casas só tinham uma televisão. Estou falando um exemplo de antigamente, os jovens já não vão nem entender. Os mais jovens, eu também sou jovem. Então, aí você fala, tá bom minha querida esposa, vamos ver a novela. Tá bom meu querido marido, vamos ver o futebol. É lá que é espiritual. Espiritual não é você se isolar do mundo e achar que você se espiritualizou. Não, espiritual quer dizer na hora da guerra, na mesa de jantar, 8 opiniões diferentes. Quanto mais filho, mais espiritual. Sabe por quê? Mais opiniões para discutir com você. Mais gente para te criticar. Isso é espiritual. Não, sou super espiritual, então só vou ter um filho, porque hoje já tem muitos seres humanos habitando. Mimimi. Desculpinha, porque não está querendo cuidar de muitos filhos. Baruch Hashem, tem gente que quer adotar, muito bom, nada contra. Mas percebe como as pessoas, elas estão fugindo da raia. Aí não, porque os gatinhos são melhores do que os seres humanos, e os cachorrinhos são melhores.
Estão pirando, pessoal. A galera tá, ó. O que tem a ver uma coisa com a outra? Podemos amar os animais, mas relacionar você vai com seres humanos, porque o cachorro não fala a tua língua. Não sei se já percebeu. O gato não fala a tua língua, nem o passarinho. Então as pessoas, elas fogem da raia se achando que estão ficando super espirituais, porque amam até as plantas. Tua irmã você não consegue gostar, mas a planta você gosta. Você bate lá no outro porque ele quer queimar a floresta amazônica. Mas teu pai você não sabe respeitar. Então alguma coisa está errada. Quero salvar toda a humanidade, mas com um amigo eu não consigo ter direito. Então o que acontece? Às vezes a gente precisa começar a perceber, isso não é crítica pessoal para ninguém, eu só estou querendo mostrar que espiritualidade verdadeira é pé no chão. Alma no corpo, alma dentro do corpo, alma interagindo com o corpo, é com isso realmente eu quero finalizar. Para você conseguir fazer isso no mundo lá fora, como Hashem quer, aí sim você começa dentro de você. E vamos começar com esse exercício. Estou falando para mim mesmo, como eu falei no começo da aula. Quem quiser, aplica para ele mesmo. Começa a fazer as pazes entre os dois que habitam o teu ser. Tem duas pessoas aí. Já perceberam que a gente é meio bipolar? Se não perceberam, tá estranho. Quem percebeu? Welcome to the club. Seja bem-vindo. Um dia você quer rezar, outro dia você quer pecar. Um dia você quer se achar, outro dia você é o mais humilde do planeta Terra. Um dia você está com ânimo lá em cima, outro dia você quer depressão. Uau, isso é um ser humano saudável. Só não fica frustrado com isso, porque esse é você. Sabe por que esse é você? Porque você são dois. Teu corpo e tua alma. Essa é a base de toda a Cabala. Teu corpo e tua alma. O que significa fazer as pazes é não ceder para a alma e não ceder para o corpo. Não tem só uma aí. Uma pessoa que ela começa a ficar só espiritualizada, ela está negando Deus, tanto quanto uma pessoa que fica extremamente materialista. Porque o corpo é tão criação de Hashem quanto a alma. Saber fazer as pazes, se falando em palavras claras, sabe o que quer dizer fazer as pazes? Em primeiro lugar, goste do teu corpo. Quando a gente fala corpo, não é a pele, é tuas características naturais. Se Deus te criou com certo desequilíbrio, ri do teu desequilíbrio, não chora dele. Se Deus te criou com umas certas características, gosta das tuas características, porque é o teu desequilíbrio que te faz diferente. Se você fosse uma pessoa totalmente balanceada, como alguns chatinhos de hoje estão conseguindo virar, você vira um robô. Uma pessoa extremamente balanceada, sabe aquela pessoa lá não dorme nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, nunca mais. Beleza, você já pode ir pro Olamabá, pode ir pro mundo vindouro, tá te esperando. Porque ser humano quer dizer falhar, errar, pecar, aprender com os próprios erros. Porque o mesmo desequilíbrio que te leva ao pecado é o que levou aos grandes gênios da história a inventar o que eles inventaram. Só tem evolução quando tem desequilíbrio. Só tem evolução quando você é meio piroixas, meio pirado. Só tem evolução quando você aprende a usar a tua criatividade para uma loucura do bem, como falamos na Cabala da loucura. Então, aprende a fazer isso primeiro com você mesmo. Deixa tua alma e teu corpo bater um papo. Tua alma está elevada demais e talvez teu corpo está materialista demais. Por isso que tua vida é uma montanha russa. Talvez o equilíbrio não é negar o desequilíbrio. Como eu falei outra vez, felicidade não é negar a tristeza. É usar o desequilíbrio. É usar o teu diferencial. Porque ele faz de você você. As tuas fraquezas fazem de você você. Os teus defeitos fazem de você você. Aprende a usar eles para o bem. Está terminando? Eu só queria finalizar realmente com essa mensagem, pessoal, que a gente possa ter calor humano e ser luz para os outros. A Cabala usa o termo luz sobre Hashem, porque se Deus fez isso com a gente, que Ele deu autonomia para você errar e acertar, Ele deu autonomia para você ter desequilíbrios e saber usar eles para o mal, ou se Deus quiser para o bem. Se Deus deu essa liberdade, quem somos nós para tirar essa liberdade de alguém? Deus queria relacionamento, e relacionamento tem quando tem dois. Tem que ter autonomia, tem que ter. E para isso temos que ser igual à lua. E por isso que Cabala é Cabala. E com isso eu vou finalizar com a pergunta que a gente fez no começo. Cabala é Cabala porque
a parte mística do judaísmo vem falar que mais importante do que saber doar é saber receber. De verdade. Escuta o que o outro tem para falar. Escuta o que o outro tem para te ensinar. Escuta o que o outro tem, muitas vezes, para revelar em você mesmo. E dessa forma, você está dando para o outro a melhor coisa que alguém pode dar para outro ser humano. O direito de ser e exercer a sua própria independência e a sua criatividade. Muito obrigado, galera. Um grande beijo a todos, uma ótima noite. E amanhã teremos, se Deus quiser, mais luz para o seu dia, que é a nossa aula diária. Boa noite a todos, obrigado pela linda participação de todos vocês. Shkoyach.